Bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 46. César expulsa os alemães da França. A derrota de Ariovistos em 58 a.C. No episódio anterior, nós vimos como César, no seu primeiro ano como governador ali das províncias ao norte da Itália, foi chamado por algumas tribos da Gália para intervir na migração das tribos helvéticas e acabou derrotando os helvéticos em batalha e os mandou de volta para onde eles tinham saído, que era ali na margem do Lago de Genebra, onde eles estão, de certa forma, até hoje, na chamada Confederação Helvética, que nós conhecemos como país Suíça, né? Naquele mesmo ano de 58, Júlio César, recebe outro pedido de tribos gaulesas para que ele intervinha numa situação que eles estão tendo ali, um pouco mais ao norte, onde hoje é a França, né? É, havia, algumas tribos germânicas haviam atravessado o rio Reno, que fazia e até hoje faz boa parte da fronteira entre a França e a Alemanha. As tribos germânicas tinham atravessado o rio Reno e estavam saqueando e pegando reféns ali na Gália, né? Estavam achando que eram os novos donos do pedaço. Comandando essas tribos germânicas estava um rei chamado Ariovistus. O que é interessante é que esse rei, no ano anterior, havia sido reconhecido por Roma como um amigo dos romanos. E quem era o cônsul que reconheceu esse rei Ariovistus? O próprio Júlio César, né? Então Júlio César vai e manda uma carta para o cara e diz: olha, a gente quer que você saia daqui, entregue todos os reféns, pare de trazer essas tribos germânicas aqui por esse lado do rio, né, para o lado oeste do rio, e, por favor, faça um favor de não interferir mais na Gália. A resposta do rei foi muito interessante. Ele disse: olha, é muito engraçado, você está aqui longe de Roma, está querendo intervir numa área que é mais perto do meu reino do que do seu. Então, se cale, volte para a sua província lá e pare de encher o saco. Foi praticamente a resposta do Ariovistus. O César diz assim: então nós vamos ter que resolver isso na batalha. Quando o Ariovistus ouve isso, ele diz assim: tá bom, vamos nos encontrar, vamos conversar pessoalmente. Esse encontro do César com o Ariovistus, da maneira como ele descreve, me lembrou um pouco aquele encontro que nós vimos uns 10 episódios passados entre o Sula e aquele rei do Ponto, lá o Mitridates, né? Lembra que o Mitridates e o Sula se encontraram para discutir e acabaram indo para a batalha? Aqui acontece a mesma coisa, e eu não sei se o César, quando ele escreve isso nos seus comentários, se ele está, na verdade, fazendo um paralelo dele com o Sula. Isso é uma especulação minha. Ele se encontra realmente com Ariovistus. O Ariovistus faz uma condição muito interessante. A condição que ele diz é a seguinte: olha, a gente vai se encontrar aqui entre as nossas tropas, tá certo? Então a gente vai, mas vamos encontrar só nós. Cada um vai trazer 10 guarda-costas montados. Esse pedido chama a atenção do Júlio César. Por quê? A gente se lembra que os romanos eram muito fortes na infantaria, né? O homem marchando. E eles não eram muito fortes, nunca foram fortes na cavalaria. E as tropas que o César tinha de cavalaria eram todos gauleses, tá certo? E ele achava que talvez ali fosse uma armadilha. Aí o que é que ele faz? Ele pega 10 legionários da legião mais perto dele, né, a legião que ele tinha mais contato, que era a 10ª legião, tá certo? Essa 10ª legião, ele pega 10 legionários, olha, montem esses 10 cavalos e vamos lá encontrar com esse rei. E eles vão. Por conta disso, essa 10ª legião, as legiões romanas eram numeradas, né? E a 10ª ganhou o apelido de a legião montada, tá certo? Eles vão se encontrar com o Ariovisto. Quando ele senta, o César senta para contar com o Ariovisto, o Ariovisto diz para ele o seguinte: olha, eu tenho uns amigos em Roma. E eles, inclusive, me disseram que eles não ficariam muito chateados se eu desse um jeito aqui em você, para que você não voltasse mais para Roma. Ou seja, o César já dá uma mensagem para o pessoal de Roma que ele sabe que tem pessoas em Roma que estão tramando contra ele, né? Eles não chegam a um acordo, obviamente. Eles voltam, né? O César começa quase uma briga lá entre os 10 guarda-costas de um com 10 guarda-costas de outro. Eles voltam para as suas respectivas tropas, né? E se preparam para a batalha. Quando eles se preparam, o Ariovistus ele toma uma área mais elevada, ou seja, ele está geograficamente numa posição melhor. E o César fica esperando que ele ataque, né? Porque ele está tá lá em cima, que seria muito mais difícil para o César subir,
tá certo? O Ariovistus também ele consegue barrar a logística do César, e ele consegue barrar a chegada de alimentos. Nesse momento, o César consegue fazer uma coisa muito que ele escreve, como isso, ele consegue distrair as tropas dos alemães lá, e ele consegue mandar 2 legiões que constroem um forte em um dia. Em um dia. Então aí é um primeiro elemento que o César mostra nessa guerra em particular, né? É a questão da engenharia romana. E como a engenharia romana ela era muito mais avançada do que qualquer outras tropas presentes naquele momento, naquele contexto histórico. A segunda coisa que ocorre é que os, os romanos, quase todo dia, eles estavam chegando frente a frente, as tropas, e não começavam a batalha. E o César, sem entender por que os alemães não estavam atacando, porque eles tinham mais pessoas, né? Ele tem espiões dentro das tropas alemãs. E os espiões deles dizem: olha, é o seguinte, tem umas profetisas lá dos alemães que estão dizendo que eles só vão ganhar a batalha numa noite de lua cheia. E a lua só vai estar cheia daqui a bem uma semana. Sabendo disso, o Júlio César prepara suas tropas, ele fica comandando a ala direita. O filho do Crassus, que é o grande aliado do César, o homem mais rico de Roma, né, comanda a ala esquerda e eles vão, né, marcham, aquela disciplina romana, eles marcham até chegar nas tropas germânicas. E as tropas germânicas não estavam preparadas para a guerra naquele dia, porque o rei disse que só iriam batalhar na lua cheia, né? E eles meio que entram em pânico na hora. O César consegue atacar ali o lado direito, e o filho do Crassus consegue comandar bem a ala esquerda, mas tem uma hora que ele quase perde, aí ele chama as 2 legiões que estão na retaguarda para fazer o reforço. Então aí eles mostram que a disciplina militar romana, né, e também o desprezo que o César tinha por essas coisas de superstição, né, é um outro elemento que aparece nessa batalha. Então, no ano de 58, eles ganham essa batalha, os alemães fogem, né, de volta para o lado, ali o lado leste do Reno, né, e o César diz: não voltem mais, né, vocês, o lado do Reno de vocês é esse, não ao lado aqui onde é a França, onde é a Gália. E os gauleses agradecem aos romanos, né, que eles tiraram aquelas tribos que estavam ali saqueando as vilas, e imaginam que os romanos vão embora, que o César vai embora. E o César, ele chega e ele faz uns acampamentos de inverno e vai ficando por ali. E os gauleses começam a desconfiar que essas tropas romanas não vão sair dali tão cedo. Isso aí vai ser o mote nossos próximos episódios, que é a continuação da conquista da Gália pelas tropas romanas e pelo Júlio César. E a gente vai voltar a Roma também, talvez no próximo episódio, para ver o que está acontecendo por lá no panorama político de Roma no ano de 57 a.C. A gente se encontra.